Oi gente, aqui é André Teixeira Jacobina do canal Nova Máquina do Tempo e eu vou trazer ainda nesse vídeo as declarações do Paulo Henrique Amorim que fizeram essa bola dele ser demitido da Record ser levantada. E por que eu digo levantada a bola? Porque essa é uma notícia não confirmada e pode ser que seja fake news. Pode ser que seja verdade também. Bem, ele fez críticas muito duras ao Moro, vocês vão ver na sequência. Ele vem criticando Jair Bolsonaro também muito duramente no Conversa Fiada, TV Conversa Fiada aqui do YouTube. E aí se levantou especulação de que ele estaria sendo demitido da Record e deixaria de apresentar o Domingo Espetacular. Essa especulação ainda não foi confirmada. Vou deixar então vocês assistirem o que ele falou e depois eu volto com comentários sobre isso, tá ok? Eu não tenho a menor dúvida de que o Moro foi treinado nos Estados Unidos e foi orientado nos Estados Unidos. E eu tenho um episódio, eu entrevistei na TV Afiada o Cristiano Zanin, que é advogado do Lula, e ele deu um depoimento muito importante. O espaço que vai entre o Moro captar a conversa da Dilma com o Lula e a divulgação na Globo News é um espaço que não é mais do que 3, 4 horas. É impossível no sistema Guardião conheço essa história. Você captar isso em menos de um mês. Eu não tenho a menor dúvida de que por trás do Moro tem um forte aparato de inteligência e serviço de espionagem americano. Não é possível que não seja assim. O Moro é um analfabeto. O Moro é um ignorante. O Conversa Fiada divulgou com todas as forças modestas que a gente tem. Ele não sabe falar cônjuge. Ele fala conge. Ele não sabe a diferença entre sob e sobre. Ele não tem o domínio da concordância verbal. Ele é um analfabeto. E como é que esse analfabeto consegue destruir o Brasil? Eu quero chamar atenção para esse ponto. Que eu escrevi sobre isso lá na Conversa Fiada. O Moro é um analfabeto. No entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval, vai quebrar a eletronuclear, que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram com a França. Ele vai quebrar a construção do... Eu tive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8.000 funcionários da Odebrecht em Angra. Então, gente, foram essas as críticas duras que o Paulo Henrique Amorim fez ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Críticas, algumas delas muito bem fundamentadas, diga-se de passagem. Quando ele fala da questão do tempo, é uma coisa muito estranha. É muito esquisito como, no intervalo de tempo relativamente muito curto, ele conseguiu essa interceptação e divulgou. Aliás, ele ter divulgado durante as eleições a delação do Palocci mostra um desejo de interferir no processo eleitoral. Um processo eleitoral que ele acabou beneficiado como ministro da Justiça, que ele tinha sido consultado antes da eleição, como nos confirmou o sempre pronto a falar um monte de coisas, Hamilton Mourão. Ou seja, vocês perceberam? Ele sabia que se Bolsonaro fosse eleito, ele iria assumir um cargo de enorme relevância nacional. Não dá para comparar ser juiz lá em Curitiba com ser ministro da Justiça. Não tem a menor base de comparação. Entendeu? E ele sabia que se ele ajudasse o Bolsonaro a ser eleito, ele seria ministro da Justiça. Então ele tinha um enorme conflito de interesses para poder ter feito o que ele fez. No mínimo, né? É altamente questionável. E coloca os primeiros julgamentos do Lula totalmente sob suspeita. Aí o pessoal vai dizer, mas teve... foi ratificada por outros grupos. O judiciário ele é muito corporativo e tem outros interesses aí. Mas, sem dúvida nenhuma, os primeiros julgamentos do Moro, a gente entra totalmente sob suspeita. Depois da gente saber de tudo que a gente sabe até agora. Isso é uma coisa.
A outra coisa é que se o Paulo Henrique Amorim vai ou não vai ser demitido. Bem, eu vou colocar links na descrição, vocês vão ver. Tem gente dizendo que ele já foi demitido, tem gente dizendo que ele tem contrato até 2021 e que isso é boato, é fake news. Então eu aqui, como é uma notícia que não foi confirmada ainda, eu aqui não posso, não tenho elementos para dizer para vocês o que é que vai acontecer. Nesse caso é impossível saber. Agora, se ele for demitido, que é uma coisa que ainda não está confirmada, isso na verdade aumenta uma narrativa e uma questão que tem acontecendo na mídia corporativa, que é o seguinte: a mídia corporativa, o que é que eu estou chamando de mídia corporativa? Mídia corporativa são os canais de televisão, Globo, SBT, Record. Mídia corporativa fazem parte da mídia corporativa instituições como a Jovem Pan. Boa parte dessa mídia corporativa, especialmente a Record e a Jovem Pan, mas o SBT também, estão no campo do Bolsonaro, ou seja, estão com o Bolsonaro. Eles resolveram escolher um presidente para chamar seu. E uma vez tendo escolhido um presidente para chamar seu, isso causa um sério problema com os comentadores de política, com os analistas, pessoas que não necessariamente concordam com muita coisa do que o governo está fazendo. Algumas pessoas já me perguntaram por que o Vila, que continua criticando o governo Bolsonaro, ele ainda não foi demitido da Jovem Pan, quando o Eduardo Moreira foi demitido, o Marcelo Madureira foi demitido, em circunstâncias estranhas. O Eduardo Moreira basicamente confirmou aqui no canal, conversando comigo, que ele foi demitido por motivos políticos. O Marcelo Madureira foi logo depois dele ter assinado um manifesto pela democracia, claramente contra o autoritarismo do Bolsonaro. Ele assina aquilo dali e ele logo depois é demitido, muito suspeito. O Joel Pinheiro, que vem criticando duramente o Bolsonaro e não tem a estofa, digamos assim, não tem o prestígio que um Vila, quando começou a endurecer e criticar principalmente o olavismo com muita dureza, ele também foi embora. E o Marco Antônio Villa, ele mudou muito o discurso. Eu tenho um vídeo aqui no canal, os Bolsonaros de Marco Antônio Villa, que eu falo sobre isso. Então, e aí vou falar do Paulo Henrique Amorim, vou retornar para ele, porque esse exemplo é importante. Se você faz como o Marco Antônio Villa, que chamava o Bolsonaro de nazista, e passa a criticar quem chama ele de fascista, você pode até criticar o Bolsonaro em certas coisas, desde que você esteja moderando o que você fazia antes. E claro, o Villa também tem muito prestígio junto à Jovem Pan, o que fortalece ele, o que dificulta ele ser demitido. A gente também não sabe as cláusulas do contrato. Pode ser que a Jovem Pan tenha que pagar uma indenização muito grande pela demissão, e isso até ser um fator pelo qual a Jovem Pan não quer demiti-lo, junto com os outros que eu já elenquei. Mas e o Paulo Henrique Amorim também pode ser um fator que pode estar fazendo a Record pensar se vale ou não vale a pena demiti-lo. É claro que a Record tem muito mais dinheiro e que teria condições de absorver esse prejuízo caso achasse que era necessário. Mas a pressão que está acontecendo agora não é só do público bolsonarista da Record, bolsonarista da Jovem Pan. Claro que a maior parte do público da Jovem Pan é bolsonarista, mas existe parte do público da Jovem Pan que não é bolsonarista. Não é só a pressão do público, e é isso que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo. A pressão que levou, por exemplo, o Eduardo Moreira a sair é uma pressão que vem de investidores e vem de gente da cúpula da própria empresa que tem conexão com vários setores do empresariado. Ou seja, o mundo corporativo. O mundo corporativo, eu estou incluindo os donos da Jovem Pan, os executivos principais, e administradores e donos, e aos contatos que eles têm com grandes investidores. E o Eduardo Moreira criticando bancos, criticando grandes empresas, práticas predatórias. Esse pessoal falou para o pessoal da Jovem Pan: olha, esse cara aí não dá para ficar não, tem que sair. O mesmo aconteceu com o Marcelo Madureira. O Joel Pinheiro é um caso um pouco diferente, mas também deve ter um elemento, é provável, aliás, que tenha esse elemento também. Claro que nós estamos falando de probabilidades. Quem assume que a gente está falando de certezas aqui são pessoas idiotas que claramente não percebem que a gente está falando de cenários possíveis, baseado em evidências concretas, inclusive com
o histórico da empresa, o histórico pregresso. Ignorar o histórico pregresso das empresas, no caso a Record, Jovem Pan, outras empresas, é uma coisa de pessoas que não têm espírito de ser detetives, né? São pessoas incapazes de fazer qualquer tipo de investigação. E a investigação precisa desse tipo de análise, precisa levar em conta o histórico da empresa. Então a Record, a gente sabe agora que é uma empresa que está absolutamente no campo do Bolsonaro, então a possibilidade dele ser demitido é real. Mas isso ainda não foi confirmado oficialmente e é absolutamente provável que no balanço a Record possa decidir ficar com Paulo Henrique Amorim, mesmo com a pressão dos bolsonaristas e mesmo com a pressão do setor corporativo, porque pode avaliar que demitir o Paulo Henrique Amorim seria comprar o Bolsonaro e o governo Bolsonaro e o Moro de uma forma completamente absoluta. E algumas dessas empresas avaliam que às vezes é bom ter um pouco de equilíbrio, ou ter alguma pessoa para que você possa dizer, tá vendo? A gente tem o Paulo Henrique Amorim, que é crítico. Essas empresas, elas gostam de ter isso. É claro que a gente sabe o que é o central ali na Record, qual é a linha editorial dominante, isso é óbvio. Mas as empresas gostam de ter aquela pessoa. E se perder o Paulo Henrique Amorim e perder mais alguns, vira um canal propaganda, né, do governo. E mais até do que já é. Como a Jovem Pan está progressivamente se transformando. Né? Eu acho que, inclusive, um dos motivos que retém o Vila é justamente para dizer, não, nós temos críticos do governo. Olha o Vila aí. Então, é isso, gente. É isso aí. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, considerar apoiar a gente no Apoia-se. Nós temos links que vão estar aí num comentário fixado no início dos comentários, porque eu não posso mais colocar isso na descrição, porque o algoritmo do YouTube bate na gente, né? Ele machuca a gente quando a gente faz isso. E é isso daí, gente. É uma avaliação de cenários possíveis e é possível sim que ele venha a ser demitido. Como também é possível que não venha, não há uma certeza. Mas toda essa especulação surgiu por causa dessas críticas duras, muitas delas legítimas, que ele fez ao ministro Sérgio Moro. Outras são mais de tom humorístico, o pessoal do Galãs Feios também já estava fazendo essa de tom humorístico, e vale a pena a gente rir um pouco também nessa situação que a gente está vivendo. A gente tem que lidar com as coisas, com a situação e com a vida com um pouco de humor, né? Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.